O Ministério Verbo da Vida, através da Associação Ministerial Verbo da Vida, traz até você a Conferência de Ministros 2003. Abra o seu coração e incline os seus ouvidos e seja abençoado em nome de Jesus. No Rema, depois que eu e Jen estudamos, eles colocaram um dos assuntos para estudar. E o maior erro na igreja hoje, nas igrejas, é que interpretando a Bíblia errado. Eu caí nessa armadilha há alguns anos, antes de Deus abrir meus olhos. E se você não souber como interpretar a Bíblia corretamente, você pode errar. E também nós temos no mundo inteiro muitas doutrinas falsas, por causa de dizendo uma coisa e a Bíblia falando outra coisa. Até nós temos que discernir três coisas que temos que saber, irmão, para quem está sendo falado. Eu misturei tudo. E quando Deus está falando, ou Jesus está falando com o judeu, ele não está falando com a igreja, irmão. Você pode formar qualquer opinião que quiser. Isso é só sua ideia. Não, não é minha ideia, irmão. É como a Bíblia está escrito, irmão. Tem pessoas diferentes que ele fala. E eu quase desmaiei e caí da minha cadeira quando eu ouvi alguém no Rema dizer: toda a palavra que está na Bíblia não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. E ele falou: quando o diabo está falando, não é a palavra de Deus, mas foi colocado na Bíblia para nós aprender. Eu nunca pensei nisso, irmão. Amém, irmão? Então, quando o diabo está falando, não é Deus falando. Quem sabe disso, irmão? Então, eu gostaria de voltar para Rema para tomar ou estudar esse assunto. Mas antes de ir para Rema, vocês já ouviram a minha história, como meu tio orou e Deus abriu meus olhos? Já ouviu? Muitos aqui já ouviram essa história. Isso não é história, isso é fato, irmão. Aconteceu. Eu vou lhe mostrar como uma pessoa inocente, que ama o Senhor de todo o seu coração, e começa a pregar coisas erradas, porque eu sempre ouvi isso, minha igreja falou isso, e eles devem ser corretos. Se fulano falou, então deve ser correto. Mas infelizmente fulano foi errado também. Eu caí errado junto com ele. E tinha que arrepender. Irmãos, a coisa mais difícil é pregar uma coisa para 20 anos e depois descobrir que está ensinando errado. Eu pregava 7 anos, irmão, descobri que muita coisa que eu estava pregando era errado, eu tinha que arrepender, irmão. E se você está pregando coisas erradas, irmão, e descobrir que você está pregando errado, você também tem que arrepender. Pedir perdão de Deus. Eu pedi perdão tanto que Deus ficou cansado de me chegar no trono dele. Fiquei envergonhado. Porque eu falo: Senhor, eu pensei que era um homem inteligente, mas estou descobrindo que era idiota o tempo todo. Coloque suas pedras no chão, irmão.
Eu falo em muitas igrejas, eu já fui em outras denominações e já falei. Você nunca pensou que você pode ser errado em algumas coisas que você está falando? E eu sabendo que eles estão errados, porque não está em linha com a palavra de Deus. Mas eu posso dizer, irmão, eu posso levar cada um de vocês nas denominações, nas cidades, e todos pensam, estão falando a palavra corretamente, sem falta, como eu era. Rapaz, se quiser brigar, quando eu era na outra igreja, fala comigo que eu estava errado. Religião é cruel, irmão. Não sabe andar em amor. Eu não andava em amor naquela outra igreja, quebrando a lei de Deus e não sabendo. Né? Mas então, eu já falei com vocês sobre esse tio orando para mim. Ele era na mesma uma das divisões dessa mesma igreja, né? Era um tipo como o meu, mas era outro grupo que creu um pouco diferente. Porque ele era alcoólatra para anos e membro daquela igreja e tudo jóia. Né? Um dia, alguém convidou, eu não sei quem ou como, convidou ele para um acampamento pentecostal lá em Alabama. Ele voltou cheio do Espírito de Deus, falando em outras línguas, lendo livros de Kenneth Hagin, lendo e ouvindo fitas de Kenneth Copeland e Charles Capps e todas essas pessoas que ensinam como nós ensinamos hoje, irmão. E ele tentando falar essas coisas comigo, eu falo, você é doido, a Bíblia não fala isso, não. Que é isso? Não fala comigo que Deus quer curar todo mundo. Se Deus quiser, Ele vai curar. Mas é Ele que vai escolher quem Ele quer curar. Eu posso lhe mostrar na Bíblia. Eu usei a Bíblia para minha arma. Mas a espada tinha borracha para a lâmina. Aleluia! Você não pode defender si mesmo com doutrina da sua igreja quando não está em linha com a palavra de Deus, irmão. Deus e sua palavra são não duas, mas um. Amém? Deus só concorda com a palavra dele. Aleluia! Então, eu brigava com ele todo domingo à tarde. Brigava, ele veio. Então, o que minha tia, que era irmã da minha mãe, casou com ele anos atrás, já casado muitos anos. E ele era jogador de baralhos, alcoólatra, milionário várias vezes e perdeu tudo bebendo e jogando. E na igreja, quando quiser. Né? Mas ele recebeu o batismo no Espírito Santo, mas eu vim e recebi Jesus com 27 anos e não tem ninguém aqui que amava o Senhor mais do que eu naquela época. Eu estava numa igreja que não falou tudo que Deus fala, falou coisas que não está em linha com a palavra, mas eu amei o Senhor de todo o meu coração, irmão. Você já ouviu a frase, coração certo, mas a cabeça errada? Tem muito disso na igreja, irmão. Cabeça errada, mas coração correto com o Senhor. João Roberto tem ideia, ele...
Eu, João Roberto e outros pescando recentemente, hein? Eu não estava na denominação dele, mas uma coisa bem perto, hein? Não estávamos pescando nada. Eu peguei 2 ou 3 piaba desse tamanho. Acho que João nem pegou piaba. E ele disse, se fosse uns anos atrás, eu pensaria que Deus está me castigando. Isso não está em linha com a palavra de Deus, irmão. Eu falei, infelizmente, uns anos atrás, era a mesma coisa comigo também. Punição de Deus já chegou. E nossos pecados já pegou gente. E não estamos pegando nenhum peixe. Hein? Deus deve ser com raiva. Amém? Não foi assim? A igreja dele era assim. Minha igreja também. Eu brigaria com você se você dissesse que isso não é verdade. Não, Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. Quando Ele quer, como Ele quer e para quem Ele quer, Ele faz à vontade. Não é verdade, mas Ele é soberano. Mas Ele não vai violar a palavra dEle. Eu só faltei aquele verdade um pouco, né? Pode ser que... E irmãos, eu nem entendo como eu amava um Deus tão brabo. Que vai acertar as contas comigo. Vai me bater. Se eu errar, Ele está lá para me bater. Deus vai lhe pegar. Rapaz, deixe-me falar uma coisa com vocês. Minha igreja, eu não sei sobre sua igreja. Minha igreja ensinou, eu nem queria ir para a igreja porque ficou com medo tanto. Porque os pastores disse, cada vez que você faz pecado, Deus tem um caderno. Ele está anotando tudo que você está fazendo. E vem a juízo de Deus, Ele vai ler tudo diante de você. Rapaz, Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, Ele deve ter um livro enorme. Eu fiquei com tanto medo, irmão. E como Deus pode ser assim, e Ele é como Tony leu ontem noite, irmão? Rapaz, uma coisa está em conflito aqui, hein? Todo aquele que ele leu ontem noite, que Deus está pronto, ele dá risada, ele está desejando ardentemente para abençoar você. Eu pensei que ele era o oposto disso. Aleluia. Eles disseram, Deus está anotando sua vida. E eu tremi. Meu Deus do céu. Foi para a igreja assim, como criança. Até 7 anos pregando essas coisas na Bíblia. Na igreja, irmão. Pregando o que eles falou, nem sabendo que era verdade ou não. Eu falei, se fulano falou assim, deve ser assim. Vice-presidente da denominação, ele falou uma coisa totalmente errada. Eu falei, se ele falou, deve ser assim. E muitos sentados aqui passaram a mesma coisa, irmão. Se minha igreja fala, deve ser assim.
E ele dizendo, Deus está anotando. Ele tem um caderno, escrevendo todos os seus pecados. Mas um dia eu li na Bíblia que disse que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo a si mesmo, não imputando seus pecados mais. Não imputando quer dizer que queimou o caderno dele. Ele não está escrevendo seus pecados num caderno, e eu descobri isso, irmão, que a doutrina deles não estava em linha com a palavra de Deus, irmão. Como muitas outras coisas que eu descobri depois que Deus abriu os olhos meus espirituais. Esse tio, como eu falei, todo domingo à tarde eu brigava com ele sobre doutrina. Amém. Vocês estão aqui ou já foi para casa, irmão? Não, eu sei que só eu sou o único assim, né? Mas Deus abriu meus olhos, irmão. Esse tio recebeu o batismo no Espírito Santo, começou a ler e ouvir essas coisas e começou tentando a transmitir para mim. Eu não aceito isso. Eu vou lhe provar errado. Tá bom. Ele me deu versículos. Eu vou lhe provar errado. Ele foi para casa, ele morava 40 milhas de nós. Naquela semana, eu vou provar ele errado. Estudando a Bíblia. Cada vez eu me provei errado. Está escrito na Bíblia. A Bíblia está falando essas coisas que ele disse. Eu fiquei com raiva. Mais que ele me provou errado, mais eu fiquei com raiva. Religião fica com raiva. Mas graça não fique com raiva. Aleluia! Amém! Eu não estava andando em amor, irmãos. Nem sabia que tem que andar em amor. Amém! Mas ele trouxe para mim, meu tio trouxe para mim um livro de Finis Jennings Dake. Homem que estudou, e não tem ninguém aqui que estudou a Bíblia como esse homem. Se você tiver 100.000 horas de estudar a Bíblia, você pode brigar com ele. Ele citaria a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, sem olhar a Bíblia. Quando ele pregou, ele não usou a Bíblia. Eu vi o homem fazer isso. Quando ele chegou no púlpito aqui, ele não jogou, mas colocou a Bíblia aqui e nunca abriu. E ele disse, abre sua Bíblia em certo texto. Ele citou todo de memória, irmão. Eu vi esse homem na televisão, eu vi ele, pessoas falando versículo, vamos dizer, Sofonias. Sofonias. Esse é um que você lê todo dia, hein? Não é assim, irmão? Você está lendo o segundo capítulo de Sofonias, versículo 9. Pode falar o que é? Esse homem, ele podia citar o capítulo inteiro. Ou se você dizer para ele, o que diz Sofonias?
2, 9, ele daria para você 8, 9, 10 e podia falar o resto da capítulo sem olhar a Bíblia, irmão. Quando você puder falar a Bíblia assim, irmão, vai me impressionar. Amém. Você pode dizer que eu estou errado se quiser, mas esse homem disse que quando Deus fala uma coisa sobre você e você disse que não é assim, ele disse que você é tolo. Você está fazendo Deus mentiroso, dizendo que não pode ser assim. Eu falei assim. Marcos 11, 23, eu falei, é impossível para mim dizer para o monte. Eu não posso fazer essas coisas. Mas Deus, quem aqui sabe que Deus é mais inteligente do que você? Amém. Então, ele finalmente me mostrou, ele disse, se alguém dizer a esse monte. Eu já vi isso, mas eu não estava procurando uma coisa assim. Ele finalmente disse, você é alguém? Olha só. Ele disse, então você é candidato para fazer o que Jesus falou. Amém, irmão? Então, eu comecei meu tio, ele trouxe esse livro. E um dia, um domingo à tarde, na mesa, almoçando, um assunto levantou. E ele falou uma coisa e me deixou com raiva. Eu insultei ele realmente. Machuquei ele. E ele começou a chorar. E ele preparou a ir para casa. Chamou minha tia e disse, vamos para casa, temos que descansar. Ele chegou na porta, eu vi que eu já machuquei ele. Já sentindo ruim, eu fui na porta com ele. E ele virou e olhou para mim. Bud, você não entende agora. Mas estou orando para você e você vai entender. Eu preciso da oração. Continua orando. Era a minha atitude, irmão. Não seguindo a Bíblia e seguindo doutrina de homem. Ore para mim, se quiser, eu preciso da oração. E ele saiu. Mas depois, um pouquinho, ele trouxe esse livro de Finis Jennings Dake. 100.000 horas de estudar a palavra de Deus. Dentro desse livro, eu comecei a ler. De fato, irmãos, nossa igreja nem crê, se não mudou, não crê ainda em ler outros livros além da Bíblia. Não creram na escola bíblica. Nós temos a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo. Só o único problema, não estamos escutando o Espírito. O Espírito fala em linha com a palavra. Amém, irmão? Ele nunca vai guiar você fora da palavra. Ele não é espírito enganador. Ele é o espírito da verdade. E ele só revela a verdade, irmão. Ele nunca vai guiar você em doutrinas falsas. Se você tiver uma coisa que não está em linha com a palavra, não foi Deus que deu. Diga, não foi Deus que deu. Porque Ele só revela a verdade, irmão. A palavra é a verdade, irmão.
Vocês estão aqui, não é a hora de almoçar ainda. A única verdade que você tem direito de falar é a palavra de Deus, irmão. Amém. Já ouvi Kenneth Hagin falar. Pessoas falam, eu tenho direito de crer o que eu quero. Não, você não tem direito de crer o que você quer. Você só tem direito de falar e crer o que está escrito na Bíblia, porque você é comprado por Jesus. Quem está comprado por Jesus? Aleluia. Então ele tem uma coisa a ver com o que você prega e crê. Amém, irmão? Esse livro, eu nem queria ler. Ele falou comigo, eu sei que você não quer esse livro, mas por favor, leia, pelo menos dá uma olhada para esse livro. Eu falei, só por causa de você eu vou olhar. Não vou ler, mas vou olhar. Então eu levei para casa. E um dia que estava chovendo, e eu era fazendeiro e não podia fazer nada, então eu fiquei lá, olhei aquele livro. Melhor ler a Bíblia. Mas só por causa dele eu vou olhar. Eu comecei a dispensações. Eu li um pouco, pensando que eu sei mais do que Deus, né? Quando eu vi uma coisa interessante, eu li um pouquinho. Mas eu cheguei num capítulo sobre corretamente interpretando a Bíblia. Eu não sabia que tem uma forma correta. Eu pensei que só ler e é assim, né? Ou o que eles pregam é assim. Mas ele começou a falar coisas que você precisa interpretar a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia vai interpretar a si mesma. Nunca vai contradizer o que ela fala. Amém? E ele continuou falando. Isso pegou minha atenção, porque ele estava falando coisas que eu não cria. Ele disse, quando a palavra de Deus fala uma coisa literalmente sobre você, creia, aceita literalmente para o que ele está falando. Ele disse que você é vencedor, então aceita que você é vencedor. João 3,16, todo mundo aceita, engole completamente. Linha, anzol, chumbo, vara, tudo. Isso é a palavra de Deus. Mas ele fala que somos vencedores e mais do que vencedores. Não, eu não. Pode ser que você não está agindo como vencedor, mas Deus disse que você é vencedor e pode se tornar vencedor se fizer o que a Bíblia fala para fazer. Amém, irmão? Nos olhos de Deus, você é vencedor. Tem a capacidade para vencer. Você tem a graça para vencer. Amém, irmão? Ele disse, onde é possível aceitar a palavra, literalmente aceita como ela fala. Amém? Então, ele falou sobre símbolos, simbólicas. Palavra falando sobre símbolos. Você pode ver em Daniel, Ezequiel, muita coisa simbólica. Mas normalmente Daniel explicou o símbolo.
Não é assim? Ele disse, esse bode vermelho com chifres em todo lugar, hein? Enfrentando outra bode, carneiro, hein? E eles brigando, quebrou um dos chifres dele. Meu Deus do céu, que desastre é isso, hein? Mas ele explica bem que isso é um rei que foi derrubado da posição dele, hein? Mas onde um quebrou, mais três nasceram. Oxe, meu Deus do céu. Aquele é literal, né? Aleluia. Então, ele disse, quando for simbólico, se não tiver a significado, você precisa do Espírito para revelar simbolismo para você. Figurativo, falando figurativamente, você precisa de revelação do Espírito. Amém. Parábolas. Parábola normalmente é somente uma história física, expressando um fato natural. Deixa-me rebobinar aquilo como... Amém? É uma história física ou natural, expressando um fato espiritual. Amém? Aleluia. Então, e nós temos que, quando estamos lendo a Bíblia, a parábola, receber o entendimento disso pelo Espírito. Eu lembro quando eu era novo convertido, não entendi nada disso. Mas o mais que eu li e meditando na palavra, eu recebi significado daquela parábola. Mas quando a palavra fala literalmente sobre você, ou declarando uma coisa literal, aceita como está escrito, irmão. O que ele leu ontem à noite, irmãos, era coisas literais que nós podemos aceitar como está escrito. Amém, irmão? Sobre a graça de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, toda essa graça, toda essa bondade que Ele tem em nosso favor, tudo que Ele está querendo fazer para nós. Amém? Isso é aceita literalmente. Amém? Tem coisas que você aceita, tem coisas que está falando figurativo. Hein? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode aceitar aquilo como está falado. Amém? Mas também você tem que tomar a palavra em contexto. Você tem que examinar o contexto do que está sendo falado. Rapaz, quando eu fui para Rema, eles bagunçaram minha doutrina tanto. Os primeiros dias eu tinha que assistir uns fitas de Fred Price sobre tolice. Como fala? Presunção e fé, tolice ou presunção. Eu estava 90% em tolice e presunção quando cheguei no Rema, pensando que era fé. Amém. Aleluia. Eles colocaram minha doutrina cabeça para baixo. Aleluia. Até coisas que eu aprendi depois. Mas naquele
Naquele livro, ele falando todas essas coisas. E o Senhor falou comigo. Quando ele disse, o que minha palavra fala, você aceita para o valor como está falado. E ele me deu, aleluia. Deu assim, esse é R$1. É R$1. Essa aqui tem valor de R$1. Não tem valor de R$1,50. Não tem valor de 99. Tem valor de R$1. O que está escrito aqui, R$1, o que significa aqui R$1? A palavra, literalmente falado, irmão, é exatamente o valor que está falando para você. Não preciso da sua interpretação. Somos vencedores e mais do que vencedores. Mas, irmãos, vamos fazer uma reunião para interpretar aqui. Eu posso interpretar rápido. Não preciso chamar nenhuma reunião. Aceita como está escrito e a reunião não tem necessidade. Amém, irmão? Como eu falei, ele está falando. Tem 3 grupos de pessoas que a Bíblia está falando. E você tem que discernir para quem, quando e quem ele está falando. Tem judeu, tem gentio, povo sem Deus, ou pecador, e a igreja. Amém. Quando ele está falando com o pecador, ele não está falando com a igreja, irmão. Amém. E eu não sei se vocês já receberam ou não, mas esse assunto está num maná de ministros. Eu falando. Eu estou querendo, o verbo da vida, irmãos, interpretar a Bíblia correto. Amém. Eu estou querendo as doutrinas pregadas nas igrejas, verbo da vida, e as escolas de verbo da vida e reima, deve estar em linha com a palavra de Deus, irmão. E não como você pensa. Eu já falei, se você crê numa coisa que nós não cremos, você pode crer à vontade, mas não vai pregar na igreja verbo da vida essas coisas. Deus deu essa visão para nós. Visão quer dizer revelação. Além disso, irmãos, eu vou falar com vocês, a Bíblia não precisa tanto interpretação, porque isso não é um mistério aqui. Isso não é mistério. Essa aqui é a vontade de Deus para nós. E Ele não está querendo a vontade dEle escondido. Tanto mistério que tem que ter reuniões o resto da sua vida para interpretar o que Ele fala. Irmão, você acha que você vai fazer uma mapa para seu filho andar daqui para São Paulo e faz tão difícil que ele vai se perder 10 vezes antes de chegar? Não, você vai dar a rota mais fácil que é possível para ele chegar mais rápido, para ele chegar mais seguro e chega lá sem problemas, irmão. Quanto mais Deus quer isso para nós. Isso não é mistério, irmão. É a revelação de Deus para a humanidade aqui. Só que a única coisa, estamos querendo interpretar como nós queremos ou em linha com igrejas que estão erradas, irmão.
Eu já fui errado, não quero ser errado de novo. Vocês acham que é fácil para mim admitir para 300 pessoas aqui que eu fiquei errado 7 anos? Eu chorei, irmãos, quando eu tinha que arrepender. Eu voltei para nossas igrejas e pedi perdão pelas coisas que eu sabia que preguei errado. Pode ser que você não tem que fazer isso, mas eu tinha que fazer isso. Você não sabe, irmão, que tudo que você está pregando, você vai prestar contas diante de Deus, que é verdade ou não, irmão? Vale a pena saber que tudo que sai da sua boca é a verdade e em linha com a palavra de Deus, irmão. É mais sério do que muitos ministros estão pensando, irmão. Eu tenho o temor do Senhor dentro de mim, irmão. Vamos prestar contas pelo que estamos ensinando, irmão. E tanto faz, não funciona diante de Deus. Aleluia. Mas eu já aprendi assim. Eu também já aprendi assim e tinha que arrepender. Eu era como um computador. Tinha que tirar todo aquele velho. Tirando aquele velho. E renovando. Completamente de novo. Minha mente. Eu lembro que Kenneth Hagin falou uma coisa. Ele disse, eu não lembro se foi uma visão. E o Senhor falou com ele, olha para dentro de você e coloque sua mão aqui dentro. E ele colocou a mão dele. Ele estava numa visão, parece. E ele colocou a mão dentro dele. E tirou uma coisa, parece que tênis. Sujo, molhado, apodrecido, fedendo, e ele disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, isso é um dos seus costumes e tradições. Tem costumes em nossa vida, irmãos, que fede nos narinas de Deus, irmão. Coisas que nós falamos e fazemos que não está em linha com essa palavra, irmão, fede nos narinas de Deus. E ele colocou de novo. Estou falando verdade, Tony? Ele confirma que estou falando a verdade. Tirou. e era a mesma coisa, outra coisa, uma coisa fedendo. Ele disse isso é algumas de suas pregações. Rapaz, minha vida pareceu como um lixeiro mesmo. Tinha que tirar tanta coisa, não tinha nada mais sobrando. João Roberto está rindo, mas ele sabe que é verdade também, né? Aleluia. Tem coisas, irmãos, está impedindo nosso crescimento espiritual, não sendo em linha com a palavra de Deus. Deus falou comigo quando chegamos lá na igreja, onde estamos agora. Estávamos no Verbinho, mudamos para lá e Deus falou comigo. Se você colocar suas igrejas e escolas em linha com minha palavra, eu posso as abençoar. Saiba uma coisa, irmãos, tudo que não está em linha com a palavra de Deus, que você crê, Deus não dá importância nenhuma. E além disso, Ele não quer você poluindo ou contaminando o povo dele com esse tipo de doutrina. E tem coisas na televisão, irmão, que não é
suficiente para verbo da vida ouvir. Se não está em linha com a palavra, eu nem vou escutar, nem quero ouvir, nem vou ligar a televisão para alguém que está falando contradizendo contra a palavra, irmã. Eu não vou escutar isso. Nem vou atravessar a rua para ouvir um culto que está fazendo isso. Eu já vi nos Estados Unidos pessoas que formaram de rema voltando para a antiga igreja dele. Eu já falei, irmão, na igreja onde eu era membro, se alguém dizer, você vai morrer se não voltar para aquela igreja, eu falo, me mata agora, eu não vou voltar. Eu não vou aceitar lixo nos meus ouvidos mais, irmão. O que não está em linha com a palavra é lixo diante de Deus. Não tem tempo, mas eu posso lhe mostrar de onde vêm doutrinas que não estão em linha com a palavra. É chamado espírito enganador. Infelizmente, eu fui ensinado com uma dessa. Só tem duas fontes, irmão: Satanás ou o Espírito de Deus. Vocês estão aqui, irmão? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, irmão. E Ele nunca vai guiar você numa coisa falsa ou uma coisa que não está em linha com a palavra. A pessoa fala, mas era somente a cabeça dele errado. Mas onde ele conseguiu aquela ideia? É uma coisa que ele só pensou? Um dia ele estava pensando, revelação. Ele estava só errado. Não, irmãos, tem espíritos enganadores que ficam perto de você, lançando ideias na sua mente. E você tem que julgar aquele pensamento pela palavra de Deus e guarda ou lança fora. Se não está em linha completamente com a palavra de Deus, lança fora. Eu me lembro uma vez, um versículo chegou para mim. Antes de ir para a rema, Deus já abriu meus olhos, mas esperando ir para a rema. Um versículo veio para mim. Oxe, que é isso, rapaz? Uma palavra chegou para mim. Eu falei, Senhor, é você mesmo ou que... Quem falou esse versículo para mim? O Espírito dentro de mim disse, fala esse versículo de novo. Eu falei de novo o versículo. Ele disse, fala de novo. Percebe o que você está falando? Peguei minha Bíblia, abri a Bíblia e aquela voz que falou aquilo comigo foi completamente fora de contexto. E ele nem falou tudo que foi falado naquele versículo. Ele deixou algumas coisas fora. Eu podia dizer, o Senhor falou isso comigo. Porque um Espírito falou comigo. Quem falou isso comigo? Então, imediatamente o Espírito começou a me ensinar. Leia na sua Bíblia. Leia na sua Bíblia. E como eu ouvi, não foi como está na Bíblia. E muitos pensando que foi o Senhor que falou, começou uma doutrina nova, porque um versículo na Bíblia chegou, irmão, sempre prova sua doutrina com não menos de 2 ou 3 testemunhos. E veja o que a Bíblia inteira fala sobre o assunto.
Não somente construindo doutrinas com um versículo. Um versículo eu posso provar que Jesus roubou um jumento. Jesus? Ele disse para os discípulos, vai em tal rua e pega aquele filhote de jumento para mim. Não é dele. Em Texas eles vão te enforcar para roubar um filhote de cavalo. Naquelas épocas da bang-bang, enforcamento para roubar vaca ou cavalo. Mas você não pode parar com um versículo, irmão. Você precisa ler o contexto para saber o que está sendo falado. Mas no próximo versículo, ele disse, se alguém dizer uma coisa, diga que o Senhor tem necessidade dele. Amém. Leia tudo para saber o que ele está falando. Amém. Então, esse homem, Finis Jennings Dake, me ensinou tudo. E eu não podia deixar esse livro. E enquanto estava lendo esse livro, irmão, parece que literalmente uma coisa caiu dos meus olhos, assim. Eu comecei imediatamente a ver a Bíblia como está escrito, irmão. Uns aninhos depois, ou pouco tempo depois, eu vou explicar para você. Eu falei, Senhor, por que meu tio tinha que orar para mim? Ele disse, quando você nasceu de novo, você começou certo. Mas, com seu zelo, fome para a palavra, você foi para qualquer culto, você foi para ouvir qualquer pessoa pregar a palavra de Deus e começou a contaminar a sua mente com outras doutrinas que não estão em linha com a palavra. E ele disse até religião colocou uma cortina diante dos seus olhos espirituais. E eu tinha que tirar aquilo para você, através de oração, para você ver claramente a palavra, minha palavra. Ele disse de fato que quando você estudou a Bíblia, só estudou para provar que sua igreja estava correta. Não estudou a palavra para saber o que Deus falou, mas para saber e provar o que minha igreja falou. É por isso que você tinha que ter oração para abrir seus olhos. Amém, irmão? Então é mais fácil começar com só aceitando o que a palavra fala. Quando tem símbolos, preciso de revelação. Quando tiver figuras, tem que ter a revelação. Quando tiver parábola, você precisa um pouco de ajuda do Espírito para entender aquilo. Mas quando fala literalmente sobre você ou sobre um fato, quem aqui crê que Jesus está voltando? Todo mundo aceitou aquele literalmente, hein? João 3,16 aceitou literalmente, hein? Que Jesus veio, morreu para todos. Sejam salvos. Todo mundo aceita aquilo. Mas quando a Bíblia diz, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará minhas obras e maior. Eu não posso fazer isso. Mas aceitou João 3,16? Porque não pode aceitar outras coisas que Jesus falou. Vocês estão aqui, irmão? Ele disse que você pode fazer as obras dele.
Ele disse que estes sinais estão acompanhando aqueles que creem em meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos, expulsarão demônio. E tudo isso. Quem está expulsando o demônio? Ele está falando literalmente que você pode impor as mãos sobre pessoas e serão sarados, irmão. Isso não... mas nós precisamos interpretar aquilo. Não preciso interpretar. O que ele literalmente fala, aceita como está falado, irmão. Não aumenta com uma coisa, nem diminuir com uma coisa. Aceita como está escrito. Graças a Deus. Jesus está voltando. Quem crê nisso? Ele disse, esse Jesus que saiu nessa nuvem de glória, voltará na mesma maneira que ele saiu. Literalmente aceita aquilo, irmão, porque ele voltará como ele disse que voltou, saiu. Está me entendendo, irmão? Não é difícil. A Bíblia não é difícil. Era difícil para mim, mas não é tão difícil mais. Aleluia. Vocês estão aqui ainda, irmão? Aleluia. Eu sei que isso coloca as nossas doutrinas cabeça para baixo às vezes, mas meu barco ficou cabeça para baixo muitas vezes, irmão. Eu fiquei na água mais do que no barco. Mas quando Deus abriu meus olhos, irmão, eu não quero fechado de novo. Eu não quero a cortina de religião sobre meus olhos mais. Já era errado uma vez, não quero ficar errado de novo. E se você aceitar, como está escrito, você não vai errar. Vou falar de novo. Se aceitar, como está escrito, não vai errar. Jesus falou isso comigo uma vez, mas é outra história. Ezequiel 33:7. Amém. Deus falou comigo anos atrás. Se alguém não concorda com o que minha palavra fala, é tolo. Ele falou isso comigo. Porque eu estava dando a palavra para 2 pastores e eles me dando a doutrina deles. Eu chorando, disse, Senhor, o que é isso? Eles não aceitam sua palavra. Ele disse que é tolo, que não aceita o que minha palavra fala claramente. Amém? Vocês estão aqui, irmão? Compra uma Bíblia, traz a oferta amanhã e aceita a palavra de Deus. Amém? Que essas informações produzam bênção sem medida sobre a sua vida e sucesso na obra que Deus confiou em suas mãos.